Eu de novo, sejam bem-vindas à nossa live de Elma, seja bem-vinda. Márcia, seja bem-vinda. Opa, tá me ouvindo direitinho? Oh, perfeito. Ai, que bom. É que você que tá falhando um pouco pra mim. Até fui olhar se o meu celular tá no Wi-Fi, mas ele tá assim. Tá tudo direitinho aqui. É, até que tá falhando bastante você pra mim, travando, não sei o que tá acontecendo. Tô, mas tô ouvindo bem baixinho e tá falhando bastante. Não sei se é o seu microfone. Agora melhorou? É, acho que sim. Legal. Então vamos lá, vamos mandar aviãozinho, chamar mais pessoas para nossa live. Hoje nós temos um especialista aqui para falar sobre inteligência emocional. Fiquei muito feliz, gratidão por ter aceito o nosso convite aqui. Imagina. Ai, ficou intelectual agora. E pode se apresentar e vamos começar. Legal, Rita. Ó, obrigada pelo convite. Para mim é sempre bacana poder ter um espaço para falar um pouco, né, da inteligência emocional, da gestão emocional. Eu sou a Cíntia, sou psicóloga, trabalho com coaching e com terapia já aí uns bons 10 anos. Tenho uma experiência bem aprofundada em inteligência emocional, porque com o passar dos anos e com o passar do trabalho que eu vim desenvolvendo, eu fui percebendo a necessidade que as pessoas têm de se organizarem emocionalmente para depois organizar o resto da vida. Né? Então, às vezes, a gente sai loucamente aí procurando um curso técnico para, sei lá, gestão financeira, ou fazer uma pós-graduação, ou sei lá o que a pessoa quer estudar, né, e tal. E aí ela não consegue sustentar, né, emocionalmente tudo isso e não consegue entender o motivo. Então, a gente esquece que o pano de fundo da nossa vida inteira são as emoções. O nosso GPS real da vida são as emoções. Então, se a gente não domina, não consegue, né? Se a gente não tem autoconsciência, né, a gente não vai conseguir avançar em muitas outras coisas se a questão emocional não estiver ali desenvolvida. Então, meu trabalho é esse. Eu dou cursos, eu tenho curso online, tenho curso presencial, dou aulas de inteligência emocional, palestras e tal. E trabalho com equipes e também com pessoas individualmente. Maravilhosa. Deixa eu A virar gente se pra conheceu, cá. a gente se conheceu numa formação de coach, né? Ela foi minha professora numa formação maravilhosa. Faz tempo, hein? Os anos estão passando, hein, Rita? É, os brancos. Então, vamos lá. Gente, vamos mandando aviãozinho, convidando mais pessoas para nossa live, né? A corrente do bem, dá coraçãozinho, que o Instagram vai estar constatando que é de importância a nossa live, né? Eu coloquei como um propósito essas 40 lives, né? Que eu tinha medo de Ah, fazer live. Assim, eu coloquei, tá bom, eu vou fazer 40 lives nessa quarentena. Aí foi, né? E aí, cada dia tem um convidado especial, cada dia uma pílula, né? Com esse projeto que eu coloquei, cada dia uma pílula para ajudar as pessoas nesse processo, né? De autodesenvolvimento, de autocrescimento nesse momento que a gente está passando, né? e uma das coisas mais legais que a gente tem na vida é a nossa rede de contatos, de amigos, de parceiros profissionais. Então, eu acho que poder dividir isso no nosso Instagram é um jeito muito legal de dar acesso às pessoas que seguem a gente a esses conteúdos, essas pessoas, né? Esses dias eu vi uma amiga minha lives assim para ouvir as pessoas que estão em Portugal, que estão na França, que estão no Japão. Então, bacana, né? Poder ter esse contato, assim, e ouvir esses papos.
Sim, sim. Sempre agregar, a gente sempre cresce, né? Igual eu falo, não são 40 lives, acaba sendo 80, né? Porque antes eu converso com a pessoa, tá sendo muito bacana, muito bacana. Depois eu tô subindo tudo pro YouTube, né? Então eu tô deixando no YouTube também. Ah, que bom, que legal. É, eu consegui. E pode entrar no assunto, né? Nesse momento que a gente está passando, uma das maiores coisas é a gente não saber lidar como tem inteligência emocional, né? A gente está dentro de casa, no isolamento, a gente tá tendo que ficar 24 horas com as pessoas que antes a gente não tinha esse costume, né, de ficar. Como saber lidar com tudo isso, né? Como lidar com tudo isso, né? Nossa, tem várias coisas, né? Eu acho que acontecendo com todo mundo. Quando a quarentena começou ali, acho que na segunda semana, eu fiz um vídeo até pro IGTV falando sobre isso. Porque assim, a gente, nesses momentos de crise, a gente tenta buscar respostas e a gente tá ali, nossa, né, tentando resolver o que eu vou fazer, qual que é o melhor caminho, enfim, a gente fica ali nesse desespero. Por quê? Porque o que a gente está passando hoje, eu gosto de falar que é um mar de incertezas, né? E não é que vão passando as semanas e isso vai melhorando, a gente vai tendo uma noção, não. Cada semana é uma falta de noção ainda maior, né? Porque pode ser que tenham mais casos, pode ser que não tenha, pode ser que. Enfim, então assim, eu acho que o primeiro caminho é a gente aceitar que a gente não tem controle dessa situação. Que a gente não tem como controlar, a gente não tem como controlar o que está acontecendo no mundo, a gente não tem como controlar. Enfim, a gente pode tentar controlar assim, a nossa saúde, né? A gente pode se poupar e fazer, né, esse recolhimento aí voluntário, ficar em casa e evitar se expor e evitar, de repente, contaminar outras pessoas e tal. Mas talvez seja a única coisa que a gente possa controlar, porque o resto não dá. E o ser humano, naturalmente, não tem musculatura emocional para lidar com incerteza. Eu acho que esse lugar da incerteza é o lugar mais desconfortável que alguém pode ter, né? Então, assim, você antes... Claro que incerteza faz parte da rotina de todo mundo, mas antes você tinha aquela falsa certeza, né? Então você acordava de manhã, você sabia que você ia pegar o metrô, ia para o teu trabalho, ou que você ia ir lá para o teu escritório fazer seus atendimentos, né? Que depois você ia gravar o vídeo tal e não sei o quê. Cara, tava tudo bem, seus cursos estavam marcados e beleza, né? Claro que poderia cair um curso, mudar uma agenda, né? Mas a gente vivia ali naquela falsa sensação de certeza. A pandemia, o coronavírus, a quarentena joga na nossa cara que não existe essa certeza real. Então hoje a gente acorda de manhã sem saber o que pode acontecer, sem saber que fala o presidente vai ter, que fala o ministro da saúde vai ter, o que é mais recomendado, o que não é. Né? Então, há uma semana atrás, a gente estava, máscara só usa quem está com sintoma. Aí, semana passada, já não, todo mundo usa máscara para, sabe, evitar ao máximo qualquer coisa, não sei o quê. Enfim. Então, esse processo da incerteza é muito forte. E aí, o que eu posso falar como psicóloga, né? Porque o que eu gosto de deixar claro é que eu também nunca vivi isso. Nem você, nem ninguém, né? Então, assim, se alguém virar para você e falar, não, eu sei como lidar com isso, é balela, sabe? É mentira, não tem como, ninguém lidou com isso, né? Ninguém da nossa geração, enfim. E as pessoas que já passaram por coisas parecidas, que já passaram por guerras, são as pessoas de idade, né? São as pessoas mais velhas e tal. Então, o que eu acho que o primeiro passo é esse, a gente aceitar que a gente nunca passou por isso, que a gente está se entendendo. E aí sim, compartilhar o que está dando certo pra gente, o que está fazendo sentido pra gente, né, na nossa rotina e tal, para tentar ajudar as outras pessoas e para tentar se ajudar, né? Eu comecei minha quarentena, até por conta da faculdade, a faculdade suspendeu as aulas, então lá pelo dia 13 de março, ali que era uma sexta, eu já estava meio de alerta, e aí segunda-feira eu comecei a quarentena mesmo, que foi dia 16. Eu já tô. Já completei 3 semanas em quarentena, essa vai ser a quarta, já é quase um mês. Então eu vou te falar os estágios emocionais que eu passei nessa quarentena,
que eu não sei se é o que as pessoas estão passando, vocês podem falar aqui, qualquer coisa, Rita, eu não consigo ler os comentários, porque, né, eu tô falando aqui concentrada, qualquer coisa, se tiver alguma pergunta, você me fala, tá? Mas eu vou falar sobre os meus estágios e como é que a coisa foi acontecendo e tal. Então, na primeira semana, foi uma primeira semana de muita incerteza, medo, preocupação, as pessoas estavam muito em extremos, né? Então tinha gente que tava falando, ai, que besteira, essa coisa, imagina, não é tudo isso, não sei o que, né? Só que por outro lado, a gente tinha pessoas que estavam, meu Deus, vai todo mundo morrer, né? Aquele desespero e tal. Então, na primeira semana, eu tentei me isolar um pouco desses extremos, né? Fui me informar, enfim, tenho muitos amigos que são biólogos, médicos e que, né, tem uma posição científica sobre o que estava acontecendo, não lá a minha tia no WhatsApp falando abobrinha, né? E fui me informar e tal, e meio que me organizando. Então, acho que a primeira semana foi uma semana meio, nossa, deixa eu entender aqui. Então, reagendando atendimento de cliente, de paciente, enfim, foi toda essa loucura na primeira semana. E foi uma primeira semana também de tipo, compro coisa, não compro, estoco, né? Um monte, enfim, foi uma semana meio louca, passou rápido. A segunda semana já foi uma semana meio, opa, e agora, né? A coisa já tá ficando meio assim. Então eu tava meio aproveitando também o tempo que eu tava em casa, organizando minha casa, mas já meio ali de olho. Então também não foi uma coisa que eu senti, que eu fiquei mal, que eu fiquei caramba. Só que o que começou a me preocupar na segunda semana foi as pessoas mais velhas da minha família ignorando a questão da pandemia, né? E tipo, não é isso, não. Isso começou a me deixar um pouco tensa, porque aí também não dá pra gente entrar num lugar de eu sei o que você tem que fazer, ficar batendo boca com mãe no telefone, né? E tudo, enfim. Então, eu tentei, assim, principalmente com a minha mãe, com a minha família, um caminho mais do, olha, eu tô aqui em São Paulo, que minha família, a maioria mora no interior e fora de São Paulo, né? Tentei entrar num caminho, mas assim, olha, eu estou preocupada, tô ouvindo bastante coisa aqui em São Paulo, né? Os casos estão crescendo muito rápido, então queria que vocês entendessem a minha preocupação, né? Eu tenho um sobrinho pequeno, enfim. Fui mais por esse lado, assim. Por quê? Porque ficar brigando com as pessoas nesse momento não é o melhor caminho, né? Eu trabalho muito com comunicação não violenta e dentro da CNV a gente precisa primeiro entender as necessidades das outras pessoas e as nossas também. Então eu tenho uma necessidade de segurança no sentido de saber que os meus estão seguros, né? Então o fato da minha mãe estar longe, foi isso que eu falei para ela. Eu falei, mãe, você tá longe, eu não sei se tá tudo bem, se você tá se cuidando direitinho, eu fico preocupada. Falei de mim, né? Não falei, você é uma irresponsável, onde já se viu. Não foi nada disso. E foi muito legal usar esse caminho de diálogo, porque eu percebi que ela entendeu que eu estava preocupada, que eu estava tensa com tudo isso e tal, e que eu não estava ali dando uma bronca nela, nada disso, né? Então a gente conseguiu alinhar isso na segunda semana e tal. No final da segunda semana já começou a me dar uma tristeza. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito relacional. E aí, para quem está assistindo a gente, eu acho que é muito importante, nesse momento é muito importante a gente se conhecer. O nosso processo de autoconhecimento ajuda muito nesse momento. Porque eu comecei a perceber que eu estava ficando triste, mas não era pelo todo, mas também porque já fazia 2 semanas que eu ficava em casa sozinha, só saía para ir ao mercado quando eu precisava de alguma coisa específica, né? E estar longe do contato com as pessoas, do convívio, é uma coisa que me deixa mal, que me faz mal, né? O Jung falava que a gente pode ser extrovertido ou introvertido. Essa noção de introversão e extroversão vem do Jung. Mas o que ele queria dizer com isso? Ele não estava falando de pessoas tímidas ou de pessoas comunicativas. Ele falava que o introvertido é a pessoa. Presta atenção, gente, quem está assistindo, anota aí que isso é muito importante nesse momento de quarentena, a gente entender isso. O introvertido é a pessoa que se energiza sozinha, na solidão, né? No tempo dela, com ela mesma. E o extrovertido é a pessoa que se energiza com o outro, na relação com o outro. Então, por exemplo, como que eu faço para saber se eu sou introvertido ou extrovertido? Pensa que
Se em um dia da tua rotina você tiver que fazer 3 reuniões seguidas e depois dar uma aula, não, vai, 2 reuniões seguidas e depois dar uma aula para um grupo de 10 pessoas. No final do dia, você vai estar exausto ou você vai estar, tipo, sabe, tão energizado com tudo isso que você não vai conseguir nem dormir. É meio isso, né? Então, eu sou muito extrovertida. Se eu fizer 4 reuniões e depois dar uma aula, eu não consigo dormir à noite de tão, sabe, que eu tô, porque estar com pessoas me energiza. Eu posso cansar fisicamente, tipo, claro, né, um dia inteiro de trabalho, não sei o quê, mas eu tô ali energizada daquilo tudo. Já tem gente que não, né? Que eu tenho um dos meus amigos, professores também, né, que dão aula comigo e tal. Termina a aula dele, assim, quando ele dá aula, ele tá, tipo, exausto, ele não consegue nem. Se a gente vai jantar, ele fala, a gente pede qualquer coisa aí, porque eu não consigo, não ter energia nem mais pra tomar decisão, sabe? Acabou. É um introvertido, né? Então, assim, existem introvertidos que são super comunicativos, mas eles chegam em casa ou eles não sustentam tanta relação assim num dia, né? E na quarentena, os extrovertidos estão sentindo muito mais. Porque o que que acontece? Por mais eu tô fazendo live todas essas semanas, né? Pelo menos 2 ou 3 vezes por semana eu fiz lives com pessoas que eu gosto. Eu tô dando aula online para as minhas turmas da faculdade. Só que para um extrovertido não é a mesma coisa do que estar ali com a pessoa. E isso foi uma coisa que eu entendi muito rápido, assim, na segunda para. Aliás, da semana passada para essa. Eu tenho ficado muito mais esgotada de fazer essas lives e essas aulas e tal, do que eu ficaria se fosse presencial. Por quê? Porque tem uma relação, a gente está aqui conversando, trocando, mas não é a mesma coisa da gente estar ali cara a cara, pertinho uma da outra, né? Ao vivo ali, enfim, presencialmente. Então, isso também foi uma coisa que fez que eu entendi aí e tal. E aí a gente entra na questão dos estados emocionais, né? E do quanto a gente controla e não controla os nossos estados emocionais. Tá tudo bem? Posso continuar? Sim, pode continuar. Porque Vieram comentários aqui, né? O extrovertido se renova nas relações, a Celeste. E o isso, introvertido se renova sozinho. É isso mesmo. isso. É como se a gente, sabe aquele nosso tanque de energia, né? Então, para encher o tanque de energia de um introvertido, ele precisa daquele tempo sozinho. E um tempo razoável, né? Tipo, meia horinha. Ele precisa ali, né? Já o extrovertido, não. Então, é isso mesmo. E aí, então vamos lá, gestão emocional, né, nesse período, tudo isso. Eu já falei no começo do nosso papo que ficar querendo controlar não é o melhor caminho nesse momento, porque a gente nem sabe direito o que a gente está controlando. Então, o que que a gente pode fazer? Eu vi hoje uma pessoa falando, dando um exemplo que eu achei legal, que é assim, os estados emocionais, de alguma maneira, por mais estranho que possa parecer, a gente escolhe mesmo, né? A gente escolhe continuar naquele estado ou não. É como se você tivesse, se você fosse uma cozinheira, uma chefe de cozinha, né? E tivesse lá uma prateleira cheia de ingredientes, de temperos, de elementos, e você pegasse e olhasse ali, sei lá, pimenta calabresa. Ah, vou colocar aqui. Putz, mas é muito forte. Ah, vou colocar mesmo assim. Nossa, mas será que. Não, vou colocar aquele montão de pimenta calabresa e acabasse com o seu prato. De alguma maneira você escolheu colocar, né? Porque você sabe que talvez no outro prato você pode melhorar, ou você falou, quer saber, não quero nem saber, vou colocar mesmo. De alguma maneira você escolheu aí esse caminho. O estado emocional é a mesma coisa. Então, assim, quando a gente trabalha a nossa consciência emocional, que é o primeiro passo da inteligência emocional, então eu vou falar. O Daniel Goleman, ele falava em 5, agora ele fala em 4, né? Habilidades emocionais ou grandes áreas emocionais. A primeira é a autopercepção, a autoconhecimento. Então, a gente começa a perceber no nosso corpo, na nossa rotina, esses estados emocionais acontecendo de uma forma consciente. Então, eu preciso, assim, entender de fato as 5 emoções primárias, que são as de base, né? Que é alegria, nojo,
raiva, tristeza e medo. Então, são nossas 5 emoções primárias aí que desencadeiam todos os outros estados emocionais. Então, eu, Cíntia, tenho que fazer um estudo, me observar na minha rotina, para entender como a raiva acontece no meu corpo, gente. Porque emoção é um estado químico do seu corpo, é uma reação química que o seu corpo tem frente a estímulos internos ou externos, frente a coisas que você está vivendo ou que você está pensando. Então, se é uma reação química do seu corpo, se são reações químicas, você sente no corpo. Então, a raiva, eu sinto, quando eu sinto raiva, eu percebo que vai esquentando aqui, assim, vai ficando vermelho. Eu sinto a minha bochecha vermelha, me dá um calor, assim, um negócio. Eu minha respiração, tanto que as minhas amigas de faculdade ficavam me zoando, que quando eu ficava nervosa na aula, debate, alguma coisa, eu ficava tipo assim, ó, toda hora eu fazia assim, ó. Por quê? Porque como a minha respiração tá acelerada, eu fico tentando acalmar a minha respiração, sei lá, meu processo inconsciente. Então eu tô vendo que eu tô assim, daqui a pouco eu faço tipo. Sabe por quê? Porque eu tô numa tentativa ali de me acalmar. Então eu já sei que o meu processo de raiva é assim, tá? E o meu processo de medo, né? Quando eu tô com medo, então, sei lá, eu tô aqui e aí, tipo, meu Deus, esqueci de pagar um boleto super importante. Quando eu sinto esse negócio, tipo, pode acontecer alguma coisa, sei lá, já me dá um frio na barriga, na coluna, assim, nas costas, me dá um negócio. Então é isso que é a autopercepção. É a gente primeiro entender a emoção no corpo. Por quê? Porque a partir disso a gente já consegue fazer uma gestão dessa emoção. Então é o que eu falei, inconscientemente eu já tento fazer uma gestão da minha raiva, porque eu tento controlar a minha respiração. Toda vez que a gente tá com raiva, medo, raiva, medo, nojo, que é a aversão também, né? A gente tende a ter uma respiração mais rápida e rasa, né? Sabe aquela... A gente fica respirando aqui, o coração dispara e aí, nossa, né? Então, quando a gente entra nesse caminho de entender essa respiração, só de eu respirar fundo e tal, eu vou dando uma equilibrada no meu coração, a adrenalina vai correndo menos, o cortisol se espalha com menos intensidade, então a gente consegue dentro aqui do nosso corpo, a gente dá uma controlada. O segundo caminho é se policiar ou treinar, é um treino na verdade, né, gente? Não é nem se policiar, é treinar a se perguntar se a gente quer continuar nesse estado. Então, assim, eu tô aqui, tô falando com a minha mãe lá, sei lá, dá o exemplo da minha mãe, né? Não foi assim, tadinha, mas vamos lá. Você tá lá preocupado, questão do coronavírus, recebendo um monte de informação e tal, informação séria, de gente séria, de enfermeiro, de médico que tá lá né, no front mesmo e tal. E aí você tá falando lá com a sua mãe, né? E ela vira pra você e fala assim, sei lá, ai, que bobagem, isso é coisa da televisão, você fica vendo essas coisas, aí você fica aí assustada. Gente, eu não sei vocês, mas eu que sou uma pessoa sanguínea, meu coração já dispara, já me dá vontade de falar assim, olha aqui, você acha que eu sou o quê? Criança? Tá louca? Não sei o quê. Já quer bater boca, né? Então, assim, nesses momentos, eu realmente me pergunto se eu quero continuar nesse estado emocional. Porque se eu quiser, eu vou continuar. É isso aqui pra gente continuar numa crise de raiva, numa discussão e tal. E se a gente continua, a gente entra, ainda mais nesse caso, né, do coronavírus, que um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Se a gente entra numa crise de raiva, a gente vai entrar num cabo de guerra. Porque eu fico tentando puxar para o meu lado, usando meus argumentos de força, a outra pessoa também, e a gente não chega a lugar nenhum. Né? Então, não resolve. E eu acho que o que é pior em tudo, quando a gente tem uma crise de raiva com alguém que a gente ama, que a gente gosta, é a gente perceber que a gente gastou energia, bateu boca, ofendeu e não resolveu o que a gente queria resolver. E isso é uma coisa que tem acontecido muito dentro das casas, com as famílias, porque essa convivência forçada também traz à tona muitas incompatibilidades, muitas diferenças, né? Muitas questões aí que com a rotina, com a correria, elas ficam meio veladas e escondidas. Semana passada, tá na minha bio, se vocês quiserem depois ler, falei sobre comunicação não violenta para o Estadão, né? Sobre isso, sobre relacionamento familiar e como que a comunicação não violenta pode ajudar no relacionamento nas famílias. Então depois vocês podem, depois da live, tá, gente?
Vocês podem clicar ali na minha bio, tem lá o Linktree, você pode dar uma olhadinha no material. Por quê? Porque a gente começa a conviver, essas coisas começam a vir à tona e a gente começa a meio que brigar e não resolver as coisas. Por isso que é tão importante a gente entender a necessidade por trás da pessoa, do outro, e a necessidade por trás do que eu tô falando, né? Então, nesse exemplo que eu tô dando, da mãe e tal, a gente tem necessidade de saber que os nossos estão bem, saber que a nossa família tá bem, de averiguar, né, se tá tudo correndo bem, de passar informações. Então, essa é a minha necessidade, né, de passar uma informação verdadeira, porque eu sei que ela tá recebendo um monte de fake news e tal, não sei o quê. Então, essa é a minha necessidade. Que no fundo, se resume a saber que a minha mãe está bem e que ela vai ficar bem. Então, né, tem a ver com amor, com carinho, com cuidado. Não tem nada a ver com ficar discutindo e xingando e falando que, né? Então, não é esse caminho. Por outro lado, ela também tem as necessidades dela, né? Ela precisa trabalhar para se manter, ela é autônoma, ela depende de relacionamento com o cliente para continuar a ganhar o dinheiro dela, pagar as coisas dela. Então, ela também tem as necessidades dela ali que estão falando mais alto, né? E ela também tem necessidade de saúde, ela não está ali. Então, como que a gente vai ajustando isso na nossa conversa, olhando para tudo isso, né? Essas emoções que a gente não gosta de sentir, principalmente raiva e medo, elas são emoções de alta intensidade e que é muito fácil a gente entrar naquele fluxo. Medo principalmente, né? Muita gente tem falado sobre a necessidade de ver as notícias sobre o coronavírus uma vez por dia ou por pouco tempo, não ficar com a TV ligada ouvindo aquilo tudo. Por quê? Porque isso desencadeia um estado emocional de medo. E o medo, de novo, gera cortisol, a gente libera um monte de substâncias que não são legais para o nosso corpo, aí a gente não dorme direito, a gente perde o apetite, a gente, enfim, fica mais suscetível, fica mais irritado. Então, como que eu faço, né? Imagina assim, ó, eu já estou aqui preocupada com a situação toda, aí eu resolvo levantar a quantidade de casos de coronavírus no mundo. Aí eu vou lá pesquisar quantas pessoas morreram na China. Gente, não precisa ser daqui 1 hora, daqui 4 minutos você já está ofegante, o seu coração já disparou, o seu cortisol já está alto, porque você quis, porque foi você que foi lá fuçar na internet, porque foi você que ligou a televisão e ficou ouvindo o jornal o dia inteiro. Então, tomar as rédeas do nosso estado emocional, dos nossos estados emocionais, parte muito da gente, desse processo mental que a gente tem também, né? Então, do que a gente fica pensando a respeito. Tem gente que fica pensando, meu Deus, e se eu pegar essa doença, como vai ser? Eu vou morrer sufocado. Amor, gasta essa energia pensando como é que você vai fazer para não pegar agora, né? Para seguir os protocolos de higiene que você precisa, para facilitar a sua rotina ao máximo para que você saia menos de casa e se exponha menos. Então, é uma questão de direcionamento, né? Eu não gosto, você já foi minha aluna, você sabe, eu não gosto de falar em controle emocional, eu não acredito que a gente controle as nossas emoções, mas eu acredito que a gente consegue gerenciar sim o que a gente sente. E neste momento é normal a gente sentir medo e a gente sentir raiva. A gente tá com medo do que pode acontecer, a gente tá com raiva porque a gente tá perdendo dinheiro, porque a gente pode perder o trabalho, a gente, né, tá sentindo as duas coisas ao mesmo tempo. E você vai sentir essas duas coisas, mas você não precisa sentir essas duas coisas 24 horas por dia ou o tempo que você fica acordado no teu dia, né? Sensacional! Vocês estão gostando, gente? Faz sentido isso para vocês? Né? As necessidades de cada um, nós temos que respeitar e ir ajustando. É isso, né? Saber a necessidade, entender o outro, né? Eu mesmo tive uma discussão feia com meu pai, porque meu pai, ele é do grupo de risco e ele, até que foi na primeira semana, isso. Ele não para em casa, ele sai toda hora, e aí eu briguei com ele, meu cunhado brigou com ele, agora ele deu uma acalmada. Mas foi bem isso mesmo. Você falando aí, eu lembrando aqui. Foi mesmo isso também. E assim, é o que muita gente viveu com os pais, né, Rita? Sim. Muita gente tá passando. É.
E aí tem uma outra coisa também, assim, o que que a gente pode fazer, né, nesse momento, assim, se eu puder dar uma dica, um direcionamento, tudo isso. Talvez as pessoas possam aproveitar esse momento, então, assim, é óbvio, gente, que tem gente que tem que continuar a trabalhar, que está saindo sim, que não tem alternativa, né? Que o emprego está em jogo. Tem um monte de gente que não pode parar, que está aí na rua, e a gente, eu acho que também entrar num caminho, num lugar de ficar julgando essas pessoas não é legal. Eu acho que cada um. A gente está num processo que eu percebo que as pessoas estão muito conscientes, sabe? Estão pensando muito sobre tudo isso e tal. Então, Sim, assim, tem muita gente que tá ficando em casa, que tá fazendo esse sacrifício, que tá. Aliás, eu não gosto nem de falar sacrifício, porque eu acho de verdade que é um ato de amor, né? A gente abrir mão da nossa liberdade como a gente continua livre, tá, gente? Nem uso a palavra isolamento, a gente está se recolhendo, né, para poupar e para cuidar dos nossos, de quem tá perto da gente, dos nossos vizinhos. Então, assim, é um momento de cuidado com o outro e com a gente, né? Então, assim, esse caminho do julgar também eu não gosto. Então, tem gente que tá fazendo o que pode e é isso. Eu ontem eu saí, fui dar uma volta, fui tomar sol. Não fui pra, né? Não tentei me expor, mas eu, sabe, não dá, é meu processo. Eu tô uma semana fechada, então foi o meu caminho. Vi muita gente na rua e tal, também porque tem muita gente que, sabe, talvez quisesse aproveitar aquele dia de sol, sair um pouco, respirar, para aguentar uma semana inteira em casa de novo e tudo isso. Então, esses são os nossos caminhos. A minha dica, assim, a minha orientação como psicóloga, como especialista em inteligência emocional, é que é óbvio que a gente não tá num mundo de Poliana, né? Em que a gente tá aqui gratiluz por tudo isso, porque não sei o quê, porque eu estou refletindo, não é isso. Tem gente morrendo, tem famílias perdendo pai, mãe, vô, vó. Estamos num momento de muita reflexão, de muita tristeza, de perda, né? De preocupação. É óbvio, ninguém tá aqui ignorando isso. Só que o que eu quero que você entenda aí, que está ouvindo a gente, está ouvindo esse papo, neste momento, dentro da sua casa ou no teu círculo, tá acontecendo alguma coisa de ruim? Tem alguém doente? Tem alguém realmente precisando de ajuda e tal? Se tem, faça alguma coisa a respeito. Se não tem, não sofra por algo que você ainda não está vivendo. Esse momento é um momento, assim, é um momento da gente de fato estar no presente. Porque se a gente entrar em processos emocionais muito voltados para o futuro, a gente entra numa cadeia de ansiedade que não vai ser legal e que não vai fazer bem. Então, assim, se planejar para algumas coisas é super importante, lógico, né? Também não sou irresponsável, eu sei que vocês têm que pensar no amanhã. Mas, assim, perder 2 horas do teu dia pensando se eu ficar doente, como vai ser, ou pensando. Não, esse não é o melhor caminho emocional para este momento, né? Então, esses dias uma paciente minha estava falando que ela foi para casa dos pais, ela tá na a quarentena dela, ela foi para casa dos pais. E ela falou: "Nossa, eu fiquei esses dias a gente almoçou e a gente continuou a conversar. Quando eu vi, a gente já estava quase 3 horas na mesa conversando. E fazia, tipo, anos que isso não acontecia, né? E ela falou: pela primeira vez, assim, nos últimos anos, eu não me senti culpada por não estar trabalhando nesse tempo, por estar ali com a minha família e tal, né? Ela falou: caramba, eu nunca. Antigamente eu estaria, tipo, deu 1 hora, eu já ia estar querendo voltar pro computador para continuar a trabalhar. E eu tava ali, ouvindo os meus pais e conversando e ouvindo as histórias deles e tal. Então, eu acho que a gente precisa viver o nosso agora mais do que nunca. Então, assim, hoje eu não estou doente, hoje eu não estou com sintomas, hoje eu estou aqui com a Rita numa live, tendo a chance de falar com uma aluna que eu amo, né? Enfim, é isso. Ah, mas e semana que vem? Será que eu vou ter curso, aula? Gente, não sei. Não vou sofrer agora. Não vou sofrer agora. E isso é uma coisa que às vezes eu me pego aqui, né? Eu paro, esse filho falou, parou. Eu não vou sofrer agora por isso. E é um processo de decisão. É um processo de decisão. A gente só entra nesses fluxos quando a gente se permite entrar.
né? Então, se eu assistir 5 lives de biólogos, de médicos falando sobre doença, 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 daqui a pouco eu já tô, nossa, eu acho que eu tô sentindo sintoma aqui. Acho que eu não, ó, não tô respirando de, sabe? A gente já, né? Então, cada um se conhece bem. Quem é hipocondríaco, quem se impacta mais em relação a isso, tem que ter uma gestão X. Quem não é tão assim, tem que ter uma gestão em Y, né? A gente não tá de férias, a gente não tá, sei lá, de folga. Isso não é um feriado prolongado. A gente está num período muito crítico, mas também nem tudo está fora do controle, nem tudo, né? A gente tem o que a gente tem que tentar controlar, o que a gente pode controlar. Essa que é a real, né? A gente não consegue controlar o que está acontecendo no mundo, a gente não consegue controlar tudo isso, mas a gente consegue sim fazer uma gestão desses nossos estados emocionais. Show, sensacional. Qual que é, o que, que a pessoa pode fazer? Por exemplo, ela começa a perceber que tá vindo, o que, que ela pode fazer? Por exemplo, parar de ver as informações, né? Vai uma vez só na televisão para saber as informações, ou nem isso, né? Perceber o medo, começar a perceber esses sentimentos. Qual a primeira coisa que ela deve fazer? Se ela já tem esse processo de conseguir perceber mesmo que ela tá com medo, que ela tá preocupada e tal, eu acho que ela tem que primeiro investigar o que está gerando esse medo. Se de fato são as notícias. Esses dias, uma amiga, achei tão fofo da parte dela, ela mandou uma mensagem, ela falou, gente, eu achei. Ela fez um stories falando. Ela falou, gente, eu comecei. Ela tem uma filha pequena, né? Mora com o marido, com a filha pequena. E ela falou, nossa, eu comecei a sentir os sintomas do coronavírus, principalmente falta de ar e, né, tal, não sei o quê. Comecei a ficar muito preocupada, porque tem uma filha pequena em casa e tal. E aí, só que ela falou, mas, meu, eu tô na quarentena, eu não tô convivendo com ninguém, como que eu peguei, né? Estranho, então, eu não tenho como ter me contaminado. E aí ela começou a olhar para a rotina dela, ela começou a perceber que ela só sentia tudo isso quando ela estava lendo ou vendo coisas sobre o coronavírus, né? Então, ela olha isso, gente, ela sentiu os sintomas da doença quando ela estava em contato com notícias e tal, não sei o quê. E aí ela falou, nossa, tipo, que loucura, né? Como é que eu tô, meu corpo tá lidando com isso, tudo isso. Então ela pensou lá na rotina dela como é que ela podia fazer para isso não acontecer, e aí o marido lê as notícias e tal, e informa, tipo, ele não vai ficar falando para ela assim, nossa, morreu o primeiro bebê, né, de coronavírus, gente. Eles têm uma filha de 2 anos, tipo, de 3 anos. Então, assim, ele meio que lê e peneira e fala o que ele acha importante, parar um pouco com isso. Então, assim, essa foi a estratégia dela. Eu acho que a gente precisa entender quais são as nossas estratégias. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu posso virar para vocês e falar assim, gente, se você começar a perceber que você tá com medo, passa um café, abre a tua janela, vai ver o pôr do sol, respirar fundo e se acalmar. Cara, isso funciona para mim, Cíntia. Eu começo a perceber que eu tô muito agitada aqui, eu saio, vou lá, passo um café, eu faço um chá, sento ali na varanda ou, né, enfim, e dou a respirar. É o meu processo. O de vocês pode ser diferente. Então eu acho que a gente tem que. É um processo de investigação, gente. Não é dia para noite. E eu acho que isso as pessoas têm dificuldade de entender que gestão emocional é uma coisa que é um pouquinho por dia. Que a gente vai. É igual musculação, gente. Não adianta você fazer 365 abdominais num dia, né? Você tem que ter uma constância ali. Então, no primeiro dia, sei lá, você percebeu que você tá com medo, que você tá ficando tenso, você desligou a televisão. Só que aí você não aguentou. Você percebeu que você desligou a televisão, mas você foi pro Instagram e no fundo você tá vendo coisas sobre o coronavírus também. E você continuou com medo. Então, putz, não vou desligar tudo quanto é, né, internet e tal, e vou, sei lá, vou lavar louça, vou fazer alguma coisa prática para. Não sei, é um processo muito de cada um. Mas essas estratégias de fuga, eu chamo de fuga, né? Quando a gente sai da situação, vai para outra, funcionam muito bem. Principalmente em relação a medo e raiva, né? Quando a gente está sentindo essas duas coisas, às vezes sair da situação e jogar o foco do seu cérebro em outra coisa pode ajudar bastante. Mas não vou dar uma dica direta, porque cada um tem um processo. Tem gente que medita,
Tem gente que vai lavar louça, tem gente que vai tomar um banho, tem gente que entra no quarto e fica gritando. Sei lá, cada um tem um caminho. É um processo muito de investigação. Muito bem. Mas raiva é mais difícil, não é? Do que o medo? Ah, depende da pessoa, né? Assim, é porque a raiva, ela é uma emoção que te faz agir. E o medo é uma emoção que normalmente, né, te paralisa. Então, quando eu tô com muito medo, normalmente a gente fica ali meio tipo, nossa, né? Sei lá, você só, quando você é assaltado, né? Se alguém já foi assaltado aqui, tem gente que é assaltado e sente medo, fica travado. O cara leva a bolsa, o celular, a pessoa ficou ali, ó. Tem gente, né? A minha irmã é muito assim. Todos os assaltos que ela sofreu na vida, e não foram poucos, ela reagiu a todos. Porque ela sentia raiva. Ela falava, eu não me conformava que o moleque, porque, né? Sei lá, uma vez tentaram roubar o carro do namorado dela e tal, roubaram, na verdade. O cara armado e eram moleques, assim, sei lá, jovens. Ela falava, não me na minha cabeça, pra mim, eu não me conformava que um moleque ia roubar o carro dele. Tipo, e ela reagiu, e ela deu, enfim, deu um chilique e tal. Então, assim, a raiva normalmente faz a gente agir. E às vezes você age de uma maneira que depois você se arrepende, e aí você fica ruminando porque você fez uma coisa que você não deveria. E já tem gente que no medo fica paralisado e depois fica ruminando porque não conseguiu fazer alguma coisa. Sabe aquela pessoa que fica falando assim, não, porque da próxima vez eu vou virar pra ela e vou falar que ela isso, que ela aquilo, que não sei o que lá. Por quê? Porque a situação deixou ela paralisada, né? O medo paralisa muito. E a raiva faz a gente agir. Então, o que é pior? Ficar paralisado ou agir? Não sei, né? Mas, assim, quando a gente age, muitas vezes a gente faz coisas, né? Num ataque de raiva e tal, que às vezes são irreversíveis. Então, isso é muito complicado mesmo, né? Às vezes uma agressão, uma coisa nesse sentido, pode ser irreparável. É verdade. Gente, vocês têm alguma pergunta? Vamos aproveitar a especialista aqui, maravilhosa, para nos ajudar nesse processo, né? O Peter colocou aqui, né? Ele usa o pedalar para dar uma desestressada. Boa. A raiva faz a gente agir, ruminando foi bárbaro. A Celeste falou que o ruminando foi bárbaro. Ruminar é um termo que eu já ouvi outros psicólogos falando, mas a Susan David, que fala sobre, ela chama de agilidade emocional, né? O livro dela até tem esse nome e tal. E ela fala que a gente tem esses processos de ficar ruminando. Porque é isso, você depois que passa, você continua falando daquilo e pensando naquilo. E é um processo de ruminar mesmo, né? Você não engoliu, você fica ali mastigando. E faz muito mal, né? O processo de ruminar é muito complicado mesmo. E outra. Pergunta? Eu ia falar, essa coisa de pedalar. Eu tenho visto muita gente que tem filho pequeno usar essa coisa de sair de bicicleta, dar uma volta com a criança, porque sair de bicicleta, você vai sair, vai dar uma volta ao ar livre, claro, vai voltar para casa, não vai expor, né? Assim, não vai estar em lugar fechado, interagindo com outras pessoas e tudo. Então tem sido uma alternativa que eu percebo, pelo que eu tô vendo no meu Instagram, dos meus amigos que têm filho e tal, para dar uma acalmada, porque as crianças pequenas, gente, que ficam dentro de casa, elas ficam muito nervosas também, né? Tipo, ficar presa ali. Esses dias uma amiga minha tá falando, cara, eu chorei de ver a minha filha chorando, grudada na porta, falando que queria sair. Ela falou, meu Deus, o que eu faço, né? Então, essa coisa de pedalar e tal, tem... às vezes dar uma volta de carro e voltar, enfim, né? Sempre com consciência, né, gente? De se expor ao mínimo possível, expor ao mínimo possível outras pessoas, mas cada um sabe aí da sua estratégia, do seu caminho, né? A Celeste falou assim, eu gostei do jeito que você colocou. Qual o autor e o livro? Escreve aí. Qual que é o autor e o livro que você falou? Chama Agilidade Emocional e o nome da autora é Susan David. Caso você não queira comprar o livro dela agora e tal, ela tem um TED muito legal falando sobre agilidade emocional. E ela tem alguns vídeos assim que estão legendados e tal. Não sei se a Celeste fala inglês.
Mas é bem bacana. Ela tem um jeito legal de falar de gestão emocional. Susan David, agilidade emocional. Show. Aí o Wilson deixou uma pergunta aqui. Como os homens vencem o silêncio do abuso sexual ocorrido na infância? Por que para eles é mais difícil? Nossa. Nossa, gente. Que Essa vergonha. pergunta. Meu Deus. Olha, que interessante isso, porque eu tava até conversei já com alguns amigos homens. Gente, tenho um canal no YouTube que chama Quintal das Emoções, né? Meu Instagram é Quintal da Cíntia, né? Eu tenho Quintal das Emoções lá no YouTube, que é um canal para falar sobre gestão emocional, inteligência emocional. E chama Quintal justamente porque é um convite para que as pessoas tragam as emoções delas para o quintal, para fora de casa, né? Da nossa casa interna aqui. A palavra é emoção, a base da palavra é trazer para fora, né? E aí eu tava pensando, convidei, já falei com alguns amigos, porque eu quero fazer uma série de pelo menos uns 3 ou 4 vídeos com homens para falar sobre demonstrar emoções, né? Sobre lidar com as emoções, conversar sobre emoções. Porque eu dou muito treinamento e curso de inteligência emocional e é sempre assim, gente, 90% do público são mulheres. Eu tenho pouquíssimos homens nos treinamentos de inteligência emocional. O meu Instagram, que é sobre inteligência emocional, 80% do meu público é de mulheres, né? Então, as mulheres, de alguma maneira, pela criação, por tudo, elas têm uma relação mais próxima com as emoções e às vezes é até pejorativa, né? Porque quando alguém está demonstrando a emoção, né, alguém vira e fala assim, nossa, parece uma menininha, tá chorando que nem uma menininha. Ai, mulherzinha, né, e tal. E os homens, então, têm um processo, assim, de distanciamento das emoções. Por outro lado, a questão do abuso sexual em mulheres e em homens é uma questão delicada e difícil de falar para os dois, né? Tem umas pesquisas bem interessantes sobre abuso, assim, talvez, sei lá, 90, não sei se é isso, mas é um número alto, gente, não sei, 80, 90% das mulheres sofreram algum tipo de abuso. Não estupro diretamente, mas sabe, de toque, enfim. E os homens também sofrem abuso. Só que a gente tem essa relação homem e sexo na nossa cultura é muito. É como se o homem tivesse que estar sempre aberto ao sexo, sempre afim, sempre querendo, e é isso, né? Então, vamos supor, quando uma mulher quer transar com um homem e ele não quer, é viado, é gay, só pode ser. Ele não tem, né? Como se ele não tivesse a opção de não querer e tal. Então, essa relação que o homem tem que ter, tá sempre afim, querendo, não sei o que, né? Talvez reforce ainda mais essa coisa do abuso. Porque na infância, então, o que eu tô, não sei se eu tô sendo clara, mas assim, às vezes, o que foi esse abuso, né? Talvez ele ache que se ele falar, assim como as mulheres, né, tem esse caminho, vão achar que ele provocou, que foi culpa dele. Quem que abusou, né? Foi um pai, uma mãe, foi alguém que ele confiava. Ele já estava, não era tão criança, já estava mais na adolescência. E aí ele se sentiu abusado, mas quando ele fala para alguém, alguém fala assim, nossa, que bobagem, isso daí. Então eu acho que a gente tem outros tabus em relação ao abuso sexual com os homens. Existem muitos, mas eu acho que muitas vezes eles são diferentes dos tabus que existem em relação aos abusos das mulheres. E isso é uma coisa interessante, assim, eu tenho, né, muitos alunos falando de sexualidade, eu acho que é um tema interessante para ser conversado, né? Talvez os homens não consigam nem entender que aquilo foi um abuso, porque nunca falaram sobre isso, nunca quiseram pensar sobre esse assunto, né? Com as mulheres já é super delicado, imagina com os homens. Então, assim, não existe um porquê os homens têm mais dificuldade, né? A gente tenta olhar de uma forma geral para a cultura e depois a gente tenta entender aquele homem específico porque ele tem tanta dificuldade, né? Trabalhar esse tipo de tema, esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas se é alguém que você conhece ou se você passou por isso, a minha indicação é que você procure sim um psicólogo, um psicoterapeuta que vai conseguir se aprofundar com você nesse assunto e te dar o apoio necessário para encarar e para falar sobre isso. Então, a gente
precisa também aprender, gente, a pedir ajuda, né? A pedir apoio de profissionais que possam te apoiar em relação a isso. Uhum, show. A Celeste perguntou, Cíntia, eu queria saber sua opinião sobre quarentena dentro do ambiente hospitalar, na UTI pediátrica. Como gerenciar as emoções, doenças, crenças, fragilidade, como equalizar essa questão de ambos os lados? Boa pergunta essa. Boa pergunta. Tô preocupada com o tempo aqui, que a gente já tá quase em 1 hora. Mas olha só, Celeste, a questão, a criança estar em quarentena, eu imagino que é isso, né? Tá lá isolada. E eu acho que isso é uma questão que engloba pais e a criança, né? A criança mais do que os adultos, não, mentira, não é mais que os adultos, mas a criança quanto menor ela é, gente, principalmente bebê, ele precisa de contato físico, carinho mesmo, para ele sobreviver. Tem pesquisa sobre isso, é muito interessante. Tanto que quando a criança está na UTI neonatal, tem um tempo lá por dia, né, que a mãe tem aquela luva, né, para ela fazer carinho, para ela pegar na criança, porque a criança precisa disso para sobreviver. Sentir o cheiro da mãe, sentir o calor e tal, enfim. E aí, conforme ela vai crescendo, ela faz tudo isso e não precisa de tanto, mas precisa também. Então, eu acho que é um cuidado que a equipe de saúde tem, porque eles sabem da necessidade que a criança tem de contato, de carinho, né? E é uma questão a ser pensada e gerenciada pelos pais e pela equipe. Manter uma criança, né, em quarentena é um desafio. Eu não consigo nem entrar muito em estratégias, porque eu não sou psicóloga infantil, não trabalho com criança, não faço a menor ideia das estratégias que podem ter, né? Mas eu fico aqui empatizando e pensando como deve ser para a criança e como deve ser para os pais dessa criança. A sensação de impotência, de não ter o que fazer, né? De não poder dar a segurança que o filho precisa. Então, que eu tô tentando fazer um caminho empático aqui. E eu acho que isso, se a gente está passando por isso, tem um caminho, e se a gente tem alguém que está passando por isso próximo, como que a gente pode ajudar e acolher, né? Então, se você, Celeste, tem um próximo que está passando por isso, que tem uma UTI de quarentena hoje, eu acho que o papel como amiga, como de acolher apenas, não de tentar ficar dando solução ou tentando, daqui a pouco passa, vai melhorar. Às vezes o que a pessoa quer ouvir eu realmente entendo como você está angustiado, eu realmente percebo como é difícil para você passar por uma situação dessa, ou eu nem imaginar o quanto você está sofrendo, sabe? Às vezes é isso que a pessoa precisa. Acho que a gente precisa encerrar, né, Rita? Sim, Gratidão maravilhosa por esclarecer essas dúvidas, por nos ajudar nesse momento, né? Acho que foi bastante esclarecedor, principalmente, né, nessa energia que a gente está. E aí, galera, vocês gostaram? Acompanhe a Cíntia lá no Quintal das Emoções, no Quintal da Cíntia, né? Tem bastante conteúdo incrível, ela é maravilhosa na parte de inteligência emocional. E assim, gente, eu agradeço pelo tempo de vocês. Eu sei que tem um monte de live e não sei o quê, mas assim, a gente seleciona de verdade o que a gente quer assistir, o que a gente quer ouvir, o que a gente quer consumir, né? Espero ter agregado e me deixem saber se eu ajudei, se eu agreguei, se, né, me mandem mensagem lá no Instagram e tal. E essa semana eu tô organizando aí alguns conteúdos pelos stories. Eu não tô conseguindo gravar vídeo formal e tal, então eu gosto dos stories que eu já gravo, já edito, já coloco, acompanho ali todos os dias. E Rita, obrigada. Você sabe que eu te adoro, admiro o teu trabalho, amo seu filho. Assistiu minha palestra lá no Hackaday Training, maravilhoso, queridaço. E, tô aqui, o que você precisar, conta comigo. Gratidão, lindona. Muito obrigada. Vamos tirar uma foto aqui. Deixa eu tirar. Muito obrigada. E qualquer coisa, eu estamos aqui também, tá bom? Tá bom. Um beijo.
beijo grande. Fiquem com Deus. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.